Investidores, vamos para mais uma análise do Bitcoin. Como vocês sabem, no prazo maior, eu estou extremamente bullish no Bitcoin, acreditando que a gente vai estourar esse padrão para cima. Estamos tendo diversas confluências nas demais criptomoedas. Hoje eu quero também abordar um pouco sobre essas confluências, além de, claro, trazer as próximas faixas aqui de suporte e resistência para o Bitcoin no curto prazo. E para embasar nossa análise, a gente também utiliza aqui a análise técnica e de sentimento junto, correto? Então, bora lá. Investidores, estamos brigando aqui nos últimos dias diante de uma grande resistência, né? Essa casa aqui entre os 64 e os 65 mil dólares, é um nível que a gente havia comentado aqui dentro dos canais abertos, Telegram e WhatsApp, né? Esse é o nível que a gente precisa estar rompendo no Bitcoin. Até então, a gente vem dentro dessa consolidação aqui, uma por cima da 4, para mandarmos uma das 5 subindo no prazo maior, em busca dos 100 mil dólares. Né? A gente vem aqui recente com topos cada vez mais baixos e estamos agora diante muito próximo de um topo extremamente importante, que é esse nível aqui dos 65 mil dólares. A gente consegue observar nessa região ali entre 65 e 64. É uma faixa que anteriormente atuou muito bem aqui como resistência, suporte, resistência. Agora não era de esperar algo diferente, mas se comportar como resistência esse nível, né? A gente também observa que essa região onde a gente está é uma das regiões que tiveram mais negociação. Não é de esperar mais um fator de confluência para que a gente se complique um pouco por volta dessas regiões. A gente também chega nesse nível com um RSI já apontando sobrevendas para a gente, inclusive com divergências bearish. Eu havia comentado com vocês em análises anteriores, antes da gente ultrapassar aqui a casa dos 61 mil dólares, que se eventualmente a gente ultrapassasse essas resistências, seria interessante que o nosso papel de trader comprador de médio prazo / investidor tivesse sido cumprido em níveis inferiores, né? Já que a gente teria grandes desafios pela frente, né? Esse grande desafio, para mim, o principal dele está aqui entre 64 e 65. Quando a gente está dentro de um range, a gente busca sempre estar comprando as partes inferiores. Em vídeos anteriores, mesmo a gente estando aqui com preço talvez esticado para alguns, eu havia mencionado para vocês que, sem dúvidas, ainda estávamos em bons pontos para estar olhando para a compra, né? Minha última compra no Bitcoin foi numa hora aqui, um trade de compra nesse suporte, uma vez que a gente estava em sobrevenda numa hora com divergência. Agora a gente precisa ficar um pouco mais na defensiva quando se trata no curto prazo, né? De fato, eu preciso ver esse rompimento acontecendo. Caso a gente não ultrapasse essa região dos 65 mil dólares, fazendo um topo superior ao topo anterior, pode ser que a gente venha apresentar algumas correções. Se eventualmente tivermos correções aqui de curto prazo, bem, quero compartilhar com vocês quais pontos estaremos de olho aqui para possíveis operações. Lembrando que o que estarei compartilhando com vocês agora são os suportes mais próximos e não tenho ordens de compra nessas regiões. Se eventualmente a gente chegar lá nesse nível, precisamos analisar como é que vai estar o comportamento da análise técnica e de sentimento, correto? Então, o primeiro nível mais próximo que eu fico atento aqui para o Bitcoin é uma região bem próxima, inclusive, que é esses níveis aqui dos 62, ao redor dos 62 mil dólares, tá? A primeira faixa que a gente observa, um dos níveis que mais teve negociação durante essa pernada de alta, para ser bem específico, 62,100 aproximadamente. E considerando isso aqui uma onda impulsiva, os mais bullish ainda vê um possível onda 1, onda 2, onda 3 e onda 4 sendo construída na horizontal. Então não seria nada de outro mundo a gente capturar liquidez abaixo dos fundos para tentar alguma coisa acima ainda. Então eu fico atento nesse primeiro nível aqui, mas eu não tenho tanto interesse em estar comprando em faixas tão altas para trade a favor da alta, com grandes resistências muito próximas, né? Aqui atrás a gente tinha muito mais interesse. Para estar fazendo uma compra aqui no curto prazo, eu vou exigir um gatilho bem interessante, bastante pessoas vendendo no fundo, uma mudança de estrutura no curto prazo, divergências bullish no CVD nessa região, aí sim consideraria um long aqui com stop um pouco curto para tentar pegar a continuação do movimento de alta. O que chama minha atenção desses níveis aqui, além de a gente observar um possível cenário de Elliott para finalizar aqui uma onda corretiva para continuar subindo, a gente também consegue observar através da análise de sentimentos, em especial o order book, que temos bastante ordens aqui abaixo dos preços, tá? A gente consegue observar aqui na Binance Futures as instituições subindo suas ordens
temos aqui um aglomerado de ordens entre os 61,5 até os 62 mil dólares, vão subindo aqui algumas ordens aos poucos. Então tá bem interessante a gente ver esse comportamento pela parte dos compradores, colocando bastante ordens no book na parte inferior. Por outro lado, tem bastante ordens também na parte superior, né? Essas ordens aqui se encontram entre 64.500 e vai até ali os 65 mil dólares, confluindo com o nível de resistência que a gente tem. Então, as ordens estão confluindo com a resistência, que é bem positivo. Análise de sentimento eu não vou abordar tanto hoje, em especial aqui no TRDR, porque o sentimento tá bem neutro, não vejo aqui nenhuma informação tão relevante olhando para o sentimento no curto prazo. No curto prazo, o ponto positivo é que a gente vai ter um long short ratio abaixo de 1. Se eventualmente a gente vier a perder esses níveis aqui dos 62 mil dólares, voltando aqui para análise técnica, eu ainda vejo que temos bastante suportes abaixo. O próximo nível, se eventualmente a gente perder essa faixa aqui de 62, 61.700, todo esse suporte aqui, ao redor de 62, vamos estar olhando lá próximo dos 60.300, tá? E é o 0,68 e a faixa que mais teve negociação durante essa pernada de alta. Vamos ter grande suporte aqui nesses níveis também, esses níveis com fluid, além de 0,68 e a faixa que mais teve negociação, níveis que tiveram muito volume aqui. Esse nível foi uma baita resistência anteriormente, ali a casa do 61,5. Acredito que se a gente eventualmente vier para esse nível, deve atuar como um suporte muito relevante. Tem alguns analistas aí comentando que se a gente eventualmente perder esses níveis aqui de 57 e tal, muito provavelmente a gente vai ver as mínimas. Eu diria que não, tá? A gente está numa consolidação muito complexa aqui no prazo maior. Se eventualmente a gente fazer uma retração mais profunda, eu vou estar traçando esse Fibonacci do fundo até o topo e tá de olho aqui em níveis de 0,68, mas captação de liquidez aqui abaixo dos 57, tá? Vejo muito suporte abaixo, né? E regra geral, como um todo, quando a gente dá um zoom out, tá bem interessante a gente ter deixado esses enormes volumes para trás, né? Eu havia comentado com vocês sobre esses gigantes volumes, dos maiores da história, um que foi muito bullish pra gente, e agora novamente deixamos outro grande volume para baixo, novamente. Isso aqui tá bem interessante, o que a gente tá vendo pro Bitcoin. Eu acho que temos um exemplo bem interessante aqui no Bitcoin, um que ocorreu lá em 2010. Em 2010 não, lá na casa dos 10 mil dólares em 2019. A gente vinha aqui com o topo cada vez mais baixo, e enquanto a gente tinha os maiores volumes acima, as maiores probabilidades é que eventualmente a gente continuasse com o topo cada vez mais baixo. Mas uma vez que a gente deixou muitas pessoas vendendo no pior ponto possível, o maior volume abaixo, né? Ali era a hora do jogo virar. A gente de fato vem buscar os topos. Quando a gente olha o gráfico do Bitcoin, a concentração dos grandes volumes estão abaixo. Então eu vejo as maiores probabilidades de a gente eventualmente estourar isso aqui para cima. Não vejo resistência tão grande feita a gente tinha, por exemplo, lá na casa dos 10 mil dólares, tá? Mas sim, temos resistências relevantes, mas não tão grandes quanto foram lá na casa dos 10. Acredito que eventualmente a gente vai romper, então não sei se vamos agora de primeira aqui no Bitcoin, tá? Bom, acho que sobre o Bitcoin é isso. Eu tô atento a todos esses suportes que mencionei com vocês para novas posições de trade a favor da tendência de alta e, regra geral, estou extremamente comprado tanto no Bitcoin quanto nas altas. Falando em altas, estamos tendo confluências bem legais, né? Já vendo tocando nesse ponto as confluências em análises anteriores. Tem uma frase que eu costumo dizer bastante que é o mercado dá dicas, e estamos tendo essas dicas vindo de diversas outras altcoins. A gente viu altcoins desenhando padrões bullish corretivo que estavam dando sinais que iam reverter. Isso é bem interessante, né? Algumas poucas que reverteram até então, a Sui é um bom exemplo. Aparentemente a gente, uma vez que voltou aqui acima de $1, a gente muda a estrutura para tendência de alta, voltando com alta de volumes, é a maior probabilidade que a gente dê continuidade de alta. A maioria das altcoins estão desenhando isso, tá? Poucos fizeram pivô, mas eu acredito que é questão de tempo para esse pivô de alta acontecer. A Sui já fez o pivô de alta, confirmando a tendência de alta, né? A gente já trouxe aqui a análise da Sui recente. STX, trouxemos a transação recente também, ainda não fez pivô, mas está ali na cara do gol, e muito provavelmente vai acontecer esse pivô. Estamos também comprado na STX, trouxemos a análise recente. O Ethereum deixou um dos maiores gatilhos de compra dos últimos 2 anos para a gente, uma vez que chegou ali na casa dos 2 mil dólares, também mencionamos isso na nossa última análise. Então estamos tendo boas confluências aqui nos mercados como um todo. No caso do Ethereum, a gente precisa de um pivô de alta acima aqui dos
2.800, mas acredito que é questão de tempo para isso acontecer aqui para o Ether, né? Quando a gente analisa aqui o volume e a estrutura, tá bem legal o que vem se desenhando aqui para o Ethereum. Então acredito que é questão de tempo para a gente interromper isso para cima. Eventualmente, caso tenhamos retração, eu vejo-as como oportunidade, mas teremos que analisar cada suporte desse uma vez que viemos nesse suporte, né, para ver se a gente vai estar fazendo esse trade comprado ou não. Traders e investidores, uma rápida pausa para compartilhar com vocês a corretora que eu concentro minhas operações de futuros, a Coinex. Eu escolho a Coinex porque esta é uma das pouquíssimas corretoras que nos dá a liberdade de poder estar movimentando sem estar linkando as operações à nossa pessoa. Diante da braveza do leão nos últimos anos, acredito ser de extrema importância termos essa opção de poder estar optando operar com ou sem KYC, a verificação de documentos. Além de você ter esse benefício, se você criar sua conta na Coinex com o link do canal, você estará apto para estar participando de diversos benefícios. Algumas semanas atrás, todo mundo que criou conta na Coinex através do link do canal recebeu de 10 a 15 USDT para fazer o que quiser com esse saldo. Para outros que já ganharam nos sorteios que sempre acontecem na Coinex. Há também diversos outros benefícios que este canal trará aos usuários que criarem conta na Coinex com o link do canal. Inclusive, o próximo benefício será divulgado no fim deste mês. Então você tem até o final deste mês para estar criando a sua conta na Coinex e ficar apto para participar do próximo benefício que ainda não pode ser divulgado. Recado dado, vamos dar continuidade ao vídeo. Beleza? Então, traders, investidores, por hoje é isso. Sigo extremamente bullish no Bitcoin no prazo maior. No curto prazo, talvez a gente possa se complicar aí na casa dos 64, 65, mas acredito que tende a ser só no curto prazo essa complicação, essa força aí dos usos, caso venha a acontecer. Beleza? Apenas mais algum período aí para testar nossa formação de monge nos últimos meses. A gente vem esperando bastante essa explosão para cima, mas acredito que está bem próximo de acontecer. Já estamos chegando aí num dos períodos que tende a ser melhor para o mercado, né? Outubro, novembro, dezembro. E acredito que tende a acontecer isso novamente neste ano, não porque esse período tende a ser bullish, mas além disso, porque o presente mostra pra gente que o futuro próximo tende a ser bastante bullish. Beleza? Então, traders e investidores, por hoje é isso. Pela sua atenção, meu muito obrigado. Dúvidas, críticas e sugestões, deixe aí nos comentários. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.